cheio de expectativas, um ano cheio de transformações, acabou começando todo tumultuado, acabou com frustração, mas depois foi vindo, e a torcida tricolor realmente voltou a sorrir. Tem muitos desafios pela frente? Tem sim, vai vir muita coisa ainda. A vida de torcedor do Criciúma nunca foi fácil, é igual casamento. Tem dia que tá tudo bem, tem dia que a gente dorme virado um pro outro, mas o amor permanece. E é assim que é a vida de torcedor do Criciúma. E como que é a vida de presidente do Criciúma? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje no Sala de Entrevistas com o presidente do Criciúma Esporte Clube, agora eleito efetivamente, não é mais mandato tampão, por 3 anos, Anselmo Freitas. Anselmo, obrigado pela presença aqui com a gente. Obrigado pelo convite, Michele. É um prazer estar contigo aqui participando do teu programa. E é assim mesmo, né, Anselmo? Vida de torcedor do Criciúma não tem paz e de presidente muito menos, né? É verdade, Michele. Quando eu aceitei aí o convite, né? Aceitei, não, foi meio que uma imposição, né, do pessoal do conselho, dos empresários da cidade, lá no final do ano passado, né? Eu deixei bem claro para o pessoal, eu não tenho muito tempo para me dedicar ao Criciúma por muito tempo. Eu tenho só esse ano aí, na verdade, né? E começamos, né? Separamos as coisas. O Rampinelli ficou com o futebol no início do ano e eu fiquei mais com a parte de financeira, administrativa e de marketing, né? Por sinal, tivemos um bom resultado com relação à parte de marketing. Hoje o Criciúma tem um número histórico de patrocinadores, não em grana, né? Porque disputar a Série C não chama tanta atenção, mas em parceiros realmente, né? Os nossos patrocinadores realmente foram parceiros, apesar do Criciúma estar na Série C. Então tivemos um bom resultado fora de campo no início do ano, mas dentro de campo você sabe que tivemos o rebaixamento para a Série C do Catarinense, então foi horrível, né? E foi muito difícil para a gente ter força. Série B, presidente, Série B do Catarinense. A Série B, exatamente. E foi muito difícil para a gente, né? Foi realmente um baque muito grande, né? Tanto que eu acabei perdendo o meu diretor de futebol, o Rampinelli, né? E tive que fazer uma engenharia toda, né? E ir atrás de um executivo de futebol, né? Eu que praticamente quase não entendia de futebol, agora já entendo um pouquinho, né? E fomos atrás, graças a Deus encontramos o Juliano Camargo. Nesse meio tempo a gente passou a disputa também da Copa do Brasil, fomos muito bem na Copa do Brasil, inclusive o clube levantou uns bons valores financeiros e que deu condições, né? Até nós chegarmos contra o Fluminense, ganhamos aqui de 2-1, né? E lá acabamos perdendo, podíamos ter passado pelo Fluminense, né? Então, essa grana aqui dentro da Copa do Brasil, Michele, deu condições para o Criciúma refazer aquele time que caiu para a Série B do Catarinense. Então, conseguimos fazer esse time competitivo, né? Conseguimos classificar o time, né? Para as finais da Série B, né? E aí, dos 8 finalistas, somente 4 iriam para a Série B, graças a Deus, né? Graças aos nossos atletas, ao treinador e toda a equipe do Criciúma, a gente conseguiu subir, né? E sair da Série C, que a Série C é muito negativa financeiramente, né? E a Série B, a CBF, ela ajuda muito, então entra de 8 a 10 milhões de reais aí no próximo ano para o Criciúma, para a gente poder melhorar ainda mais esse time que subiu para a B neste ano. E a vida, quando a gente fala de presidente do Criciúma, as pessoas pensam assim, eu vou lá ser presidente do clube, vou lá resolver tudo. E não é, né, Anselmo? São reuniões todos os dias, é lidar com pessoas, são números estratosféricos. Tu és um empresário de grande nome na região e a gente sabe do poder da tua empresa, que já está no Brasil todo, né? Mas, assim, lidar com esse tipo de situação, como você disse, é totalmente diferente e é um desafio todos os dias, né? Todos os dias, né? Como você falou para mim hoje, né? Estou dando entrevista o dia inteiro, desde as 7 da manhã, né? Então, tive que acordar bem cedo hoje para poder participar de todas essas entrevistas e realmente é diferente, né? Ser gestor de um clube de futebol é muito diferente de ser gestor de uma empresa ou de um grupo de empresas. Na empresa você faz praticamente o que você quer. Na empresa você não tem torcida, você não tem conselho deliberativo, né? Então, no clube de futebol fica muito mais difícil. E no futebol ainda tem a paixão, né? Tem a paixão. E eu, como sou torcedor do Criciúma, antigo já, né? Desde o tempo do comerciário, eu como presidente, eu sofro por 2 vezes, né? Eu sofro como presidente e sofro como torcedor também. Então, a vida do presidente, quando realmente ele é torcedor, é muito difícil, a gente tem que controlar muito a situação da ansiedade. Eu te confesso que a minha mãe que diz, né? Pega a tua fotografia agora e pega a tua fotografia 1 ano atrás, né? Olha como tu mudou, olha como tu emagreceu, olha como tá fino de rosto, diz ela, né? É verdade, é verdade. Então, assim, a gente se abate bastante, né? Mas fazer o quê? Paciência, a gente assumiu o compromisso
desse ano de ficar no Criciúma, né? Acabamos colocando a nossa chapa, não estava previsto colocarmos a chapa, eu mais os nossos 3 vice-presidentes, né? O Clésio Pavei, o Guedes da Alianda, né? O Vilmar Guedes da Alianda. Que já foi diretor de futebol do Criciúma, das bases, já foi campeão da base, seu Vilmar, histórico. E o Alexandre Farias, né? Que sempre foi o nosso braço direito, como vice-administrativo. Então, com esse time aí, né? A gente colocou a chapa exatamente para não deixar o clube acéfalo, né? Porque era 5 da tarde, quase vencendo o tempo para a inscrição das chapas, e não tinha nenhuma chapa. Então ia ficar muito difícil se ninguém conseguisse fazer essa troca, né? Essa continuidade, né? Porque, por exemplo, hoje, se não tivesse presidente hoje, quem é que estaria negociando com o treinador, ou com o próprio Juliano Camargo, fazendo esse interface com o Juliano Camargo, com os atletas? Tem atletas que vencem o contrato agora em dezembro, que são atletas que pertencem ao Criciúma, metade é GA. Então isso aí tudo iria lá para final do ano ou início do ano que vem. Aí a gente pensou o quê? Não, nós não queremos que aconteça o que aconteceu no ano passado. No ano passado, numa época dessa, nós não tínhamos presidente, nós não tínhamos jogador, nós não tínhamos centro de treinamento para treinar, porque estava no tempo de pandemia e tudo, né? Então a gente viu a dificuldade. Então nós realmente colocamos a chapa, né, para dar continuidade, para lá na frente ver como é que vão ficar as coisas. Porque muitos já dizem, né? O Anselmo só vai ficar um ano, o Anselmo vai abrir mão do mandato. Como é que está essa situação para o Anselmo? Porque eu confesso, já trabalhei com o Anselmo como meu diretor financeiro na época que eu fui assessora de imprensa do Criciúma, e eu já sei da tua paixão, da tua admiração, de quantos galhos naquela época tu quebrava, né? Porque aquela Série C é totalmente diferente da de hoje, né? Até eu cheguei a comentar com alguns atletas que naquela época passaram, que hoje estão bem, como o Reni, que está no Japão, e aquela Série C realmente era de fechar a porta, era de sentar, chorar e se desesperar. Essa não, essa teve estrutura, hoje tem centro de treinamento, tem um ônibus, naquela época a gente nem ônibus tinha, né, Anselmo? Era o Jumbinho. Então, assim, a mudança foi radical, mas para o Anselmo, que chegou lá de diretor financeiro, que só quebrava galho, que só ajudava, e ele tinha uma vontade de ser presidente, hoje ele é presidente. Tem essa perspectiva de ficar só um ano, mesmo ou você quer fechar os 3 anos? Não, assim, o que acontece? Nós colocamos a nossa chapa exatamente para não deixar esse buraco. Tá. Certo? Então, qual foi a ideia? O que nós combinamos entre nossos diretores e os vice-presidentes? Presidente, tu não vai poder ficar? Não, eu não vou poder ficar. Mas até quando que tu pode ficar? Eu não sei. Então, o que eu quero fazer? Eu quero que eles me ajudem, eu quero fazer essa transição, que provavelmente, eu saindo do clube, porque, para te ter uma ideia, Michele, nós já estamos com 1.000 e poucos funcionários. Então, a empresa está sentindo a minha falta. Eu consegui me afastar nesse 1 ano, né? Mas o que eu digo sempre para o torcedor, e digo sempre para o pessoal da imprensa, é que abandonar o clube eu não vou. Eu não vou deixar acontecer como acontecia em outros anos. Chegava no dia 31 de dezembro, vencia o mandato do presidente, e o presidente no outro dia não aparecia mais no clube, e não ajudava mais o clube. Eu não vou fazer isso, e eu nunca fiz isso. Eu sempre continuei, ou como diretor, ou como vice-presidente, ou como patrocinador. Uma das 3 opções eu sempre estive junto com o Criciúma. Então agora eu tenho que cuidar um pouco da minha saúde também, eu tenho que pegar uns dias de férias aí para tentar me recuperar, né? Mas assim, a gente está tudo muito bem planejado com a nossa diretoria. Independente de estar o Anselmo ou não estar o Anselmo, o clube vai seguir normalmente. Porque agora o clube voltou a ter vida própria, isso é importante falar para o torcedor também, né, Anselmo, esclarecer, porque às vezes a gente fica só na torcida do futebol e esquece da administração. Hoje o clube, ele tem a vida própria, aquela questão GA, são alguns atletas, algumas situações ainda para resolver, ou tem muita coisa para resolver com o grupo de ativos ainda? Não, a GA acaba agora em março, acaba tudo, né? Os atletas que são do Criciúma e são da GA, a partir de março ficarão só do Criciúma, né? E os atletas que são só da GA, a partir de março, se estiverem em vínculo com o Criciúma, ficarão para o Criciúma. Então, o relacionamento com a GA tem sido muito bom, né? A GA tem cumprido com todos os compromissos, aqueles que são compromissos do Criciúma, mas de responsabilidade da GA, eles estão cumprindo tudo normalmente, então nós não temos esse problema. Então o torcedor, ele ainda se apega muito à figura do presidente, à figura da GA. Sim. O seu Antenor vai sair, o clube vai quebrar, o Jaime saiu, pô. Então tem aquela coisa toda. Agora o Anselmo é o salvador da pátria. Não, por trás de mim tem toda uma equipe, tem todos os vice-presidentes, né, Michele? Então olha só quem está repetindo, né? O seu Vilmar Guedes, né? O Clésio Pavei, o próprio Alexandre Farias, que
tem uma experiência enorme com o esporte. E o Alexandre foi várias vezes um nome cotado para assumir o Criciúma também, né? Sim, e ele é presidente da Federação Catarinense de Tênis também, faz parte do Mampituba, então ele tem um relacionamento muito bom e é muito bem aceito também pela torcida. Então eu acho que o Criciúma ele vai estar em boas mãos, estando com o Anselmo, não estando com o Anselmo. Nós temos todos esses diretores que podem tocar o clube sim, mas assim, o objetivo nosso agora é dar andamento aos trabalhos que nós começamos lá em janeiro de 2021. E desses trabalhos, as categorias de base, como elas estão voltando, né, agora, né, Anselmo, quem sabe vem um bom fruto, porque os últimos revelados não são totalmente do Criciúma, né, ainda também tem parte da GA. Foi bom que você lembrou, porque em janeiro de 2021, fazia praticamente um ano que não existia categoria de base, por causa da pandemia e tal, o centro de treinamento estava fechado, né? E aí o Wilson Walter Kemper me procurou e disse: presidente, nós precisamos trazer as categorias de base para cá, pelo menos o sub-20 e o sub-17. Eu disse: Wilson, onde é que nós vamos arrumar dinheiro para pagar esse meninada toda jantando, almoçando, 5 refeições por dia, alojamento e faxineira e lavar roupa? É difícil, não temos dinheiro, Wilson. Presidente, mas é o nosso futuro, tá? Disse, então tá, vamos fazer as contas aí. Aí nós falamos em janeiro, início de fevereiro, os meninos chegaram. Então chegou primeiro o sub-20, depois chegou o sub-17, e eles foram treinando, apesar de não ter nada no primeiro semestre. Não teve uma competição, mas fizemos vários amistosos com o pessoal aqui de Imbituba, contra o Grêmio, vários amistosos também, e o pessoal foi se preparando, e hoje está aí, né? Fomos campeões no sub-17, com revelações de vários atletas, nosso goleiro, o nosso número 10, enfim, sem esquecer de ninguém aqui. E o sub-20 foi muito bem, acabamos perdendo um jogo para o Avaí lá, ganhamos aqui e acabamos perdendo nos pênaltis. Foi ao contrário do sub-20, né? Mas no sub-20 também vários atletas foram revelados. E por que foi importante, né, a gente ser o vice-campeão e ter voltado antes? Porque nós vamos participar da Taça São Paulo, que é tradicional. Que é o sub-20 da Taça São Paulo. Onde lá sim são revelados vários atletas, onde lá vem empresário do mundo inteiro para assistirem, né, as revelações. Lá o Criciúma de repente já vai poder fazer dinheiro ou pelo menos mostrar, ver o interesse dos empresários por alguns atletas nossos que também serão aproveitados no time profissional em 2022. Então a gente vai para um rápido intervalo, rapidinho, voltamos com o presidente Anselmo Freitas, falando um pouquinho desse 2022 do Criciúma, que está gerando tanta expectativa. A gente volta já. Voltamos com o nosso Sala de Entrevistas de hoje, conversando com o presidente do Criciúma Esporte Clube, Anselmo Freitas, falando desse ano que foi do céu a todos os problemas da vida aí nesse ano de 2021 e quiçá esse ano de 2022 a torcida vai sorrir ainda muito mais. Mas primeiro tem que passar pela parte administrativa. Anselmo, a gente estava conversando no outro bloco das categorias de base das revelações. O Criciúma tradicionalmente tem a sua vaga na Copa do Brasil, né? Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Sempre o Criciúma está convidado ou consegue vaga pelas ascensões nos campeonatos. E a gente já trouxe, né, jogador da Copa São Paulo para cá, que foi o Gustavo, né? O Gustavo está muito bem aí por onde passa. Mas, enfim, tá na hora também da gente voltar a revelar e esse dinheiro voltar pro Criciúma, né? Com certeza, né? Agora, tipo assim, é igual uma... Vamos colocar aqui nos termos populares aqui, né? É igual uma roça, né? Se você deixa de plantar naquele ano, no ano seguinte você não colhe. O Criciúma deixou de plantar em 2020. Plantou em 2021. Provavelmente vai colher em 2022. Sim. Né? Então a gente investiu bastante na nossa base. E pelo que eu tenho visto de algumas pessoas que conhecem futebol, né, que viram os jogos do Campeonato Sub-20 e do Sub-17, nos disseram o seguinte: olha, dessa turma aqui vai sair muita gente boa. Dessa turma aqui o Criciúma vai revelar muitos atletas, né? E aí, Michele, levando em consideração que nós queremos investir cada vez mais na base ainda, já em junho, mesmo não tendo competições também do Sub-15, nós já trouxemos o Sub-15. Só que o Sub-15 não fica alojado no clube. Quem fica alojado no clube hoje, 30 dias por mês,
é as categorias do sub-20 e sub-17. Então os meninos ficam, a maioria deles ficam todos ali no centro de treinamento. Já o sub-15 o pessoal vai treinar segunda, quarta e sexta. Provavelmente agora no ano que vem eles vão treinar todos os dias, né? E outra coisa muito bacana, né, que aconteceu inclusive agora, foi que aconteceu em janeiro, na verdade, né? Quando nós chegamos no Criciúma, eu sabia que o Criciúma tinha um time feminino, né? Sim. Sabia que tinha time feminino, mas aí fui procurado pela Bina, que é a coordenadora do time feminino. Anselmo, a gente está acabando o time feminino porque não tem condições, nós moramos numa casa, não sei se será em 20, 30 meninas, com 4 quartos e tal, e temos que fazer a comida lá, e não tem condições mais, tal. Eu disse, mas para aí. O que é que vocês vão disputar? Não, nós vamos disputar o brasileiro da B e tal, mas aí acaba que o Criciúma não tem mais. Não. E se o Criciúma subir para a B esse ano? Ano que vem nós vamos ter que ter feminino? É obrigado agora, né? Vai ter que ter feminino. Eu disse, para aí, vamos dar um jeito. Aí um certo dia eu estou andando lá, embaixo da arquibancada lá, tu conhece o Criciúma, trabalhou 2 anos lá depois do vestiário, né? E eu perguntei para o Jorge, que trabalha lá, eu disse, Jorge, quando eu passei pelo Criciúma lá em 2007, 2008, até 2000, aqui em cima era o alojamento do profissional, né? A concentração do profissional. Que foi reformado e estava lindíssimo, exatamente, né? Tem vários quartos lá, né? Aí eu disse, pô, isso aí tá tudo parado, né? Tá parado, presidente, tudo fechado, nem tá sendo limpo. Nossa. Aí fomos lá, abrimos um quarto, mas estava cheio de poeira. E aí que eu disse, pô, vamos botar as meninas aqui, né? Tirar elas da casa lá, não pagar mais aluguel, né? E aquelas vão deixar limpinho, né? E elas organizar. E elas ficaram naquela parte da recreação ali. Então elas mesmas fazem a comida delas, elas mesmas limpam os quartos, né? Lava a roupa delas, entendeu? Então elas ficam ali, né? E agora, né, tivemos a grata surpresa de elas se transformarem, né, conseguirem o vice-campeonato catarinense do feminino. Sim. Né? Perderam só por Kinderman, que é uma sumidade, né? O Kinderman é uma tradição no futebol feminino, né? Que agora acabou, né? Sim, infelizmente. A morte do seu Salésio acabou o feminino, né? Mas uma coisa importante também, que fomos campeões dos Jogos Abertos em cima do Joinville. Sim. Né? Então, é um fato muito importante, que é uma parceria que nós temos para representar Criciúma, o Criciúma, representando o Criciúma e a Fundação Municipal de Esportes. Então é uma parceria que o Criciúma tem. Até quero agradecer aqui o Neto Gione, agradecer o prefeito Clésio Salvaro pelo apoio que eles nos deram aí ao futebol feminino. Anselmo, o bom é falar também que o futebol feminino hoje ele se sustenta, os patrocínios sustentam o futebol feminino, né? Não é tirado, as meninas estão ali. Não é tirado do masculino, da administração. Não, elas têm os patrocínios próprios também, né? Com certeza, elas vão atrás dos patrocinadores, né? E vários patrocinadores do futebol feminino, exatamente no futebol feminino. Se tu pegar a camisa do feminino, não é a mesma camisa do masculino profissional. Sim. Né? Então até quero agradecer a todos os patrocinadores, não vou citá-los aqui para não esquecer de ninguém, né? Porque são muitos, né? Que realmente ajudaram muito aí, ó. Tá aí o resultado, né? Para esses patrocinadores que ajudaram muito o Criciúma Esporte Clube nesse ano de 2021 no futebol feminino. Nós somos vice-campeões do estado. E já renovem para o ano que vem, né, Anselmo? Já temos que ir atrás para renovar. E também um grande feito no estádio Heriberto Wilson, na parte administrativa, foi toda a conquista da sala de troféus, né? A gente não pode deixar de falar isso porque são troféus tão importantes e aquele da Copa do Brasil, ninguém pode tirar a importância dele nunca, jamais. E eles ficavam cada hora num cantinho, né, Anselmo? Era uma hora na sala do presidente, uma hora lá na frente. Nunca tinha um lugar específico. Agora, com a reforma da fachada da Tigre Mania, com isso tudo, ficou um lugar de respeito e impositivo para aqueles troféus, né? É verdade. Foram feitas várias coisas pelo Departamento Administrativo e de Patrimônio, né? O seu Vilmar Casagrande doou toda a capela dentro do vestiário, não sei se tivesse a oportunidade de não cheguei conhecer. A entrar. Vai lá ver que é muito bonita a capela, ela é na forma de uma igreja, né? E acende as luzes, tudo e tal. Passei várias vezes lá, né? Pedindo para que os santos que estão lá, né? Para que Deus nos ajudasse bastante lá com relação ao Campeonato Brasileiro, catarinense também. Então, além da sala de troféus, que ficou maravilhosa aqui, capitaneada pelo Pedro Paulo Canello, nosso diretor social, ele correu atrás junto com todo o pessoal lá, nossa diretoria, ficou maravilha mesmo, recuperaram vários troféus e recuperaram mesmo, né, porque estavam oxidados, feios. E tal, né, e foi feito várias coisas na parte de patrimônio, né, as pinturas do centro de treinamento, a reforma dos campos de futebol do centro de treinamento, o estádio Heriberto Wilson, o gramado foi todo recomposto no início do ano, então foi
Foi feito um trabalho assim muito grande com base no patrimônio. Hoje o pessoal que vem de fora visita o CT fica impressionado, né, com os cuidados que a gente tem com a conservação do CT, o próprio estádio Heriberto Wilson, né, e agora o seu Vilmar, junto com o Clésio Pavei, que é o nosso vice de patrimônio, já começaram a fazer toda uma reforma de novo, para que no ano que vem o pessoal que começa a chegar aí já pega o estádio bem organizado novamente. Porque para quem está assistindo e não sabe, né, o CT do Criciúma é um dos CTs mais completos para a categoria de base do Brasil, né? Perde para poucos mesmo. Tem times grandes da Série A que não tem a estrutura do Criciúma Esporte Clube em categoria de centro de treinamento e também de estádio, né? O Criciúma é um dos poucos que tem o estádio totalmente coberto, né, no país, tudo próprio, né? Não tem nada terceirizado e tem toda uma gama de visitação incrível, né? Sim, o estádio sim. Heriberto Wilson, ele não deixa um dia de ter visita de longe, de fora, enfim. Não, é verdade, o centro de treinamento realmente é um dos melhores do país, né? Nós temos 6 campos de futebol no centro de treinamento, temos um mini estádio lá, né, com arquibancada, com vestiários e tudo mais, né? Temos sala de ginástica, temos a sala de recuperação, na fisioterapia, departamento médico, a farmácia, enfim, é uma coisa muito bem feita mesmo, bem completo o centro de treinamento, né? Fizemos a pintura de todo agora o muro do centro de treinamento, a parte frontal dele, né? Conseguimos junto à prefeitura, junto ao prefeito Clésio Savaro, né, fazer com que fosse feito o asfalto na frente e na lateral toda, ficou muito bonito. Hoje daria para colocar um estádio do tamanho do Heriberto Wilson lá dentro do centro de treinamento, que ficaria muito bom, inclusive o acesso para os torcedores, né? Não então, dá ideia, presidente, que o povo adora querer tirar esse estádio aqui do meio da cidade. Está tão bom ali. Não, mas ali hoje está ficando muito apertado, né? Mas eu creio que ali no estádio Heriberto Wilson, o que é que dá para fazer? O doutor Alexandre Farias, que é o nosso vice de administração, já está cuidando, já está trabalhando para tentar transformar aquilo ali numa arena. Né, com bares, com lojas, uma loja do Criciúma mais lateral ali onde que é o estacionamento e também o ginásio, né? Tiraria o ginásio dali também, né? E ali faria tem todo um projeto já, né, desenvolvido para isso. Então o doutor Alexandre provavelmente vai começar, hoje ele já estava falando na imprensa sobre isso aí, né? Ele vai começar a mexer com certeza. Ele tem 3 anos aí para trabalhar. Para colocar as ideias em prática. E Anselmo, para a gente ir já finalizando, essa expectativa para o ano de 2022, a gente falou da base, das meninas e o futebol masculino, o nosso carro-chefe. Primeiro Campeonato Catarinense, como é que está a negociação? Quando que vai ser, quando não vai ser? Então, eu acho que vai ser difícil trazer a Série B para o início do ano. Tá. Porque as outras equipes que vão disputar a Série B, elas preferem o segundo semestre, porque aí sobra os atletas da Série A, que não forem utilizados em outros times de futebol fora de Santa Catarina, sobra para jogar a Série B. Né? Então, para o Criciúma vai ser muito difícil jogar a Série B no segundo semestre, porque vai coincidir com o brasileiro da Série B. E a Copa do Brasil, se Deus quiser, e a gente tiver lá na frente. Tomara. Né? Então vai ser muito difícil essa competição para o Criciúma, né? A gente teve a experiência da Taça Santa Catarina, que a gente tentou disputar as duas e tentou um time misto e aí não deu certo, a gente não conseguiu a classificação. Então existe essa preocupação, sim, a gente está pensando muito, mas eu creio que a semana que vem, Michele, depois de terminar aí a Série C, que vai disputar Blumenau e Caravaggio, inclusive vai ser no estádio Heriberto Wilson, no domingo. Eu creio que depois disso a federação já chame os clubes para a gente entrar num consenso, né, e definir essa questão de quando começa. A Copa do Brasil, né, a CBF ainda não confirmou a participação do Criciúma 100%. Os sites especializados nisso, em ranking de times de futebol, já dizem que o Criciúma tem a vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Né? Então pelo ranqueamento, né? Ranqueamento. Deve começar em fevereiro, dia 23, 24, 25, por aí. A CBF já anunciou que seria nessas datas, né? E o Campeonato Brasileiro da Série B já começa em abril, no comecinho de abril. Ainda bem, porque geralmente, né, todos os anos começa em maio. Como a gente vai ter a Copa do Mundo no Catar em novembro, então a CBF antecipou o Campeonato Brasileiro da Série B para abril. Então ficou melhor para o Criciúma. Então, se nós tivermos calendário de Copa do Brasil em fevereiro, né, a gente já tem janeiro e uma parte de fevereiro para se preparar. Sim. Né, e aí já tem competição em fevereiro. Aí tem março provavelmente já teria mais um jogo da Copa do Brasil, se a gente conseguir passar. Né, e aí o time já vai estar preparado para poder iniciar o ano, o Campeonato Brasileiro da Série B. Por isso que a gente está pensando, eu, Juliano, Wilson, toda a comissão aí, nós estamos pensando em já formar um time
que já vai ser a base para disputar o Brasileiro da Série B, já em janeiro. Entende? Não esperar para formar lá em abril ou em março esse time, porque aí a gente já vai bem mais preparado e não vai acontecer o que aconteceu nesse ano, né? Era final de janeiro, nós não tínhamos contratado a equipe toda ainda porque não tinha gente, né? Então ficou muito difícil, porque foi chegando os jogadores aos poucos e aí o treinador só consegue dar um treinamento completo quando está todo mundo, né? Então a gente não quer que aconteça isso. Por isso que foi bom nós termos colocado a nossa chapa, né? Mesmo com a possibilidade de daqui a pouco o presidente ter que deixar, mas vai continuar com o diretor de futebol, vai continuar com o Juliano Camargo, vai continuar com o Silvio Mar Casagrande, com o Clésio Pavei, com o doutor Alexandre Farias, né? E com o próprio treinador que já vai estar contratado e os jogadores que também vão estar contratados, né? Então essa foi a nossa tese para poder colocar a nossa chapa lá na semana passada, né? Então isso para nós foi muito importante e realmente eu acho que quando se começa bem, se termina bem. Nós começamos mal, graças a Deus terminamos bem. Não, mas vai dar tudo certo. E o presidente é apaixonado, ele vai ficando. Ele vai falar que é um ano só, mas daqui a pouco ele vai ficando. Anselmo, obrigado pela participação aqui com a gente no Sala de Entrevistas. Conversar um pouquinho com o torcedor, com o nosso telespectador, que às vezes não entende tanto desses bastidores, né, do futebol, e é bom esclarecer porque a paixão é muito grande, vai além, né? A gente viu toda a festa, toda a comemoração, mas tem os bastidores que aí é o presidente que gere e o seu corpo diretivo não tem como. Obrigado, Anselmo. Obrigado, Michele. Os bastidores, realmente, tu não pode colocar no ar. Né? Você tem que ficar para você, né? E um recado que eu queria deixar, Michele, para os torcedores, é primeiro, agradecer o apoio que eles nos deram nesse ano de 2021, mesmo com a queda para a Série B do Catarinense, eles nos apoiaram na Copa do Brasil, que nós conseguimos chegar bem longe, até nas oitavas de final, fazia tempo que o Criciúma não chegava nas oitavas de final, né? E depois nos apoiaram muito nas finais, principalmente da Série C, né? E agradecer bastante esse torcedor, um ótimo final de ano que nós estamos tendo aí, e dizer para eles que nós temos uma meta. A nossa meta agora é chegar em 10 mil sócios torcedores, né? Para a gente fazer um bom time, nós precisamos que o torcedor volte. O torcedor não pode voltar só lá em fevereiro, quando vai ter Copa do Brasil, ou lá em abril, quando ter a Série B. Se o torcedor não voltar antes, nós não vamos conseguir fazer time, porque nós não vamos ter grana. Nós não sabemos quanto a gente vai poder pagar. Então é importante o torcedor voltar, se associar. Nossa secretaria vai estar aberta o ano inteiro, até o final do ano, né? E aquele torcedor que está com a mensalidade atrasada e vai querer participar de todos os jogos do ano que vem, porque vai ter bastante calendário, né? O Criciúma vai jogar toda semana. Ele pode ir lá no clube, né? De segunda a sexta-feira, no sábado às vezes a gente vai abrir também até meio-dia. Ele pode pagar novembro, ele pode pagar dezembro. E a dívida dele está perdoada, a dívida passada. A gente fazer uma renegociação, né? A gente pede, inclusive, para os torcedores, aqueles 1.000 e poucos que continuaram pagando na pandemia, que entendam esse momento. Porque se nós não fizermos isso, esse torcedor que ficou devendo, nunca mais ele volta. É verdade. Porque ficou muito grande a dívida, né? Então é uma forma de tentar ajudar o clube. E aquele torcedor que pagou realmente, a gente quer que entenda. E a gente sabe que ele foi apaixonado, porque ele pagou sem poder assistir o jogo. E a gente sabe que ele vai entender. Obrigado, Michele. Um abraço. Obrigada, Anselmo. Então, esse foi o nosso Sala de Entrevistas. Até o próximo. Tchau.